Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos estar falando do crossover Flashpoint ou Ponto de Ignição, que foi uma história, uma saga que foi criada pela editora DC Comics para revitalizar o seu universo de quadrinhos de super-heróis. E é uma saga que é muito bom, um crossover muito bom. A gente vai estar falando dele hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem galera, como eu falei no início do vídeo, hoje nós vamos falar sobre Flashpoint ou Ponto de Ignição, que é um crossover que foi criado pela editora de quadrinhos norte-americana DC Comics em 2011. E para fazer essa série de quadrinhos foi convidado o escritor Geoff Johns e o desenhista Andy Kubert. E é uma saga muito boa, ela começou em maio de 2011 até agosto de 2011. Foram 5 fascículos, 5 edições dessa saga maravilhosa. E após essa saga, a editora DC Comics revitalizou todo o seu universo de quadrinhos, criando a fase Nova 52. Eu não vou falar da fase Nova 52 porque é uma fase ruim, não é uma fase muito boa. E essa saga, esse crossover, usou-se de um personagem chave para poder iniciá-la. Eles pegaram Flash, Barry Allen, tanto que é Flashpoint, tem um Flash ali, ponto relâmpago, ponto de ignição. Ponto de ignição ficou bonito em português, mas eles aproveitaram do Flash, era focada exclusivamente no Flash. Diferente de Crise Infinitas Terras, teve várias edições, vários plots, quer dizer, foi uma saga muito maior. Flashpoint é uma saga um pouco mais reduzida, entendeu? Apenas para dar início a esse novo universo. Tá, e como a história por trás do Flashpoint? O Flashpoint é o seguinte: o Barry Allen acorda em seu escritório da polícia, né? Ele é um detetive, é um investigador científico da polícia, né? Na polícia, e ele acorda no seu escritório e vê que as coisas estão diferentes. Ele não tem os poderes dele, ele perdeu todos os poderes, percebe também que a realidade está alterada, não é aquilo que tinha acontecido. Descobre que a mãe dele está viva e que tudo está diferente. Ele descobre que está tendo uma guerra entre os Atlantes, liderados pelo Aquaman, que ali não é Aquaman, é Arthur, e a Diana, que é a Mulher Maravilha das Amazonas, de Temícera, entre Atlante e Temícera. E essa guerra já praticamente devastou grande parte da Europa. Devastou grande parte da Europa porque os Atlantes têm uma arma poderosa que inicia grandes tsunamis, enquanto as Amazonas atacam com legiões de animais místicos, com os grandes poderes dela, elas atacam e estão devastando ali, estão numa guerra terrível. E não tem Liga da Justiça, existe um Batman, mas um Batman muito mais agressivo, não existe o Superman, nunca ninguém ouviu falar do Superman, então é um mundo que está totalmente alterado e ele não sabe o que aconteceu. Ele tenta descobrir o que aconteceu, o que pode ter acontecido, e ele vai até a única pessoa que aparentemente é a mesma pessoa, que é o Batman. Ele vai tentar procurar o Batman, ele vai até a mansão Wayne, procurar o Batman. Ele entra na mansão e é descoberto pelo Batman. O Batman prende ele e pergunta quem ele é. E pro espanto do Barry Allen, ele descobre que aquele Batman não é o Bruce Wayne, mas sim o pai do Batman, o Thomas Wayne. É o Thomas Wayne que é o Batman, e ele descobre que na realidade, nesse novo universo reescrito, não foi os pais do Bruce que morreram, e sim o Bruce. O Thomas Wayne enfrentou o assaltante, venceu, só que o filho morreu. E ele, com a raiva, sede de vingança, se tornou um Batman muito mais agressivo, um Batman que usa armas, que mata. E ali ele tenta contar a história para o Thomas Wayne, que inicialmente não acredita, até que ele tira o anel
o anel dele, que está no dedo, e libera o traje, só que não é o mesmo traje, é o traje do Flash Reverso. Então, no caso, o Barry Allen supõe que o Flash Reverso alterou toda a realidade. E ele precisa recuperar os poderes dele para poder fazer a viagem no tempo para mudar o que foi alterado. E o Thomas Wayne pergunta o que precisa. Ele precisa de chuva e os produtos químicos. Ele vai para a tempestade, ajudado pelo Thomas Wayne. Só que na primeira tentativa não dá certo, o Barry quase morre. É salvo pelo Thomas Wayne, que é médico. O que acontece? Eles tentam uma segunda vez, nessa segunda vez eles conseguem. O Flash recupera os poderes dele e junto do Thomas ele fala: vou mudar, vou alterar a linha temporal e vou reconfigurar o universo. Ele tenta viajar, não consegue e acha que, quer dizer, descobre que provavelmente o Flash Reverso está absorvendo a força da aceleração, impedindo que o Flash viaje no tempo. Então eles precisam deter o Flash Reverso. E para isso eles precisam de ajuda. Eles precisam da ajuda do Superman, que nessa realidade não existe. Eles vão até o Cyborg, que nessa realidade é o herói que tem ligações com o governo americano, e tentam localizar, no caso, um super-herói mais poderoso para poder ajudar a encontrar o Flash Reverso. O Cyborg ajuda eles, localiza em Nova York, em Metrópolis, uma grande instalação. Eles vão até essa grande instalação e descobrem que sim, existe um super-homem, um Kal-El, que foi preso pelo governo americano quando era um bebê e trancado para que ele não adquirisse os poderes dele. E ali ele é um Kal-El muito magro, não é Clark Kent, é um Kal-El. Eles conseguem salvar o Kal-El, mas que quando ele é exposto à luz do sol, adquire os poderes dele e salva o Cyborg de um ataque dos soldados americanos. E o que acontece? Só sobra o Batman, Flash e o Cyborg tentar a ajuda de outros heróis para conseguir deter o ataque das Amazonas e dos Atlantes que vão destruir o mundo. Eles vão lutar contra o Aquaman e a Mulher Maravilha. A luta é terrível, muito terrível, muitos personagens morrem. O Capitão Marvel, o Shazam que nessa linha temporal é formado por 7 crianças, que ao gritar o nome Shazam se funde num único ser, cada um com um poder que é dado pelo Mago Shazam, se funde num único ser, e eles lutam contra o Aquaman e a Mulher Maravilha. A luta é terrível, a luta é muito sangrenta, muitos heróis morrem, e nesse momento o Flash Reverso aparece e derrota o Batman, derrota o Flash, e falando que ele não vai conseguir salvar o mundo vai ser destruído. O Flash confronta ele e fala que ele alterou a linha temporal. Para surpresa do Flash, o Flash Reverso disse para ele que não foi ele, que foi o próprio Barry Allen, que ao viajar no tempo, salvar a mãe dele da morte, ele alterou toda a realidade, criando esse universo horrível. Que na realidade o desejo egoísta do Flash de salvar a mãe dele é que causou tudo isso. Isso choca o Flash fica chocado com isso. Mas nesse momento, quando o Flash Reverso ia dar o golpe final no Flash Barry Allen, o Batman Thomas Wayne dá um tiro na cabeça do Flash Reverso, matando o Flash Reverso. Isso permitindo que o Flash Barry Allen acessasse a força da aceleração. E dessa forma pudesse alterar a realidade. Enquanto isso, o Aquaman e a Mulher Maravilha lutam, a Mulher Maravilha consegue vencer o Aquaman, só que o Aquaman, no último ato, ativa o dispositivo que estava utilizando para destruir as cidades europeias. Esse dispositivo, na realidade, era o Capitão Átomo. Estava preso num dispositivo, liberando energia quântica como se fosse uma explosão nuclear devastadora. Nesse momento, o Flash vê a energia vindo para destruir todos eles. O Batman Thomas Wayne, que está muito ferido, entrega uma carta para entregar ao Batman, o Bruce Wayne, ao filho dele. O Flash vai correndo, consegue acessar a força de aceleração, volta no tempo e impede ele de fazer a mudança temporal. O que acontece? Tudo volta ao normal, ou mais ou menos ao normal. Aquele mundo antes do pré-Flashpoint não existe mais. Existe um mundo agora pós-Flashpoint, que é muito parecido com o anterior, mas com leves mudanças. Mas o Super-Homem continua existindo, a Mulher Maravilha, Aquaman, são todos aliados, a Liga da Justiça continua existindo, só com pequenas mudanças. Finalizando a história do Flashpoint,
o Flash conta o ocorrido para o Batman. O Batman meio que não acredita, mas quando o Flash entrega uma carta para o Batman, era a carta do pai dele, daquela outra linha temporal. E o Flash e o Batman passam a acreditar. E assim termina Flashpoint. Flashpoint, como Crise nas Infinitas Terras, serviu para rearranjar o universo de quadrinhos da DC Comics. Não ficou um bom, diferente do Crise nas Infinitas Terras, que teve uma continuação muito boa, as histórias tiveram alto índice, diferente do pós-Flashpoint, que foi de 952. Tanto que nesse universo, o Super-Homem foi tão ruim que eles tiveram que matar esse Super-Homem e trazer o Super-Homem do pós-crise de volta. Então, para vocês verem o nível que foi os 952. Apesar da história Flashpoint ser muito boa, o pós-Flashpoint 952 não foi. Mas sim, vale a pena vocês lerem o Flashpoint, se tiverem a oportunidade. Vocês conseguem comprar na Panini, existe uma edição única lá que vocês conseguem comprar, ou vocês vão no Mercado Livre e conseguem comprar essas edições para vocês poderem ler o Flashpoint. Assim, vale a pena vocês lerem, é muito legal. Também tem uma animação muito boa que vocês conseguem assistir do Flashpoint Paradox. É o nome dessa animação, é Flashpoint Paradox. Vale a pena também assistir, é muito boa, muito bem feita, maravilhosa. Então, vá lá, assistam e leiam o HQ, que vale muito a pena. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje nós falamos sobre o Flashpoint, que mudou todo o universo de quadrinhos DC Comics em 2011. Entendeu, gente? Bem, galera, eu vou ficar por aqui. Até sexta-feira, que vai ter um vídeo super maneiro. Entendeu, gente? Então, até mais, até lá. Tchau!